Bom, a gente dá continuidade no Jornal VIP e agora a gente recebe nos nossos estúdios Lélia Campos, que vai trazer mais informações sobre o plano diretor do município. Afinal de contas, Tijucas está crescendo, né, Lélia? Acho que não tem como a gente falar de plano diretor sem a gente olhar essa diferença que é da Tijucas antiga para essa nova Tijucas que a gente vem vivendo. Mas muita gente, acho que antes de tudo, nem sabe o que é plano diretor. E aí vocês têm um trabalho muito delicado, que é, primeiro, explicar e depois tentar trabalhar isso para a comunidade. Boa tarde, Lélia. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores do VIP, né? Primeiramente, um prazer estar aqui. Agradeço em nome do município de Tijucas a oportunidade de estarmos aqui divulgando, falando do plano diretor. Bom, e existe uma maneira rápida de resumir o que é plano diretor? Existe sim. O plano diretor, na verdade, ele é um instrumento de planejamento social e econômico da cidade. O plano diretor hoje tem se falado muito, no entanto, ele é um instrumento que já tem... Tijuca já tinha um plano diretor em 1990. Só que com a modificação do Estatuto da Cidade, no ano de 2000, 2001, todas as cidades passaram a ter obrigatoriamente um plano. Então, é onde surgiu o nosso plano de 2010. E esses planos diretores, normalmente, eles são de quanto em quanto tempo? O plano diretor, pelo Estatuto, ele é previsto a revisão máxima de vida dele, então 10 anos. Ele pode ser revisado antes, mas máximo de 10 anos. O nosso hoje conta com 12, né? Mas nós já iniciamos essa revisão um tempinho atrás. Bom, Lélia, e aí a gente está falando de plano diretor, aí eu falei do crescimento de Tijucas. Isso realmente é necessário, né? Não tem como a gente trabalhar com um pensamento talvez de 10, de 15, muitas vezes até 20 anos atrás, sabendo... O exemplo de Tijucas, que é o básico, principalmente, a cidade saiu de 30 mil habitantes para quase 70, então dobrou a sua população. Né? Isso, e assim, ó, a cidade ela precisa crescer, a ideia do estatuto da cidade, tudo, é que a cidade precisa crescer ordenada, né? E mais do que ocupação, a cidade tem que ser o local onde as pessoas têm qualidade de vida. É para isso que existe o plano diretor. Para programar o crescimento, para evitar aquilo que faz mal para o meio ambiente, para a própria cidade, para a própria comunidade, centralizar os serviços. Isso também é outra coisa importante. Por isso que a cidade, na verdade, ela é pensada da área mais central ocupada e vai expandindo. Porque os serviços públicos vão se concentrando para aquelas comunidades. Essa é uma... Vou até adiantar um pouquinho aqui, Jânio, só para dizer o quanto é difícil explicar isso, porque às vezes as pessoas querem que seja liberado, por exemplo, loteamentos no interior. Né? Mas à medida que é aberto um loteamento, o interior passa a ser urbano e toda a infraestrutura de uma área urbana tem que existir lá. E aí são os serviços públicos e o município não tem condição de atender infraestrutura de saneamento, escola, saúde, transporte coletivo e muitas outras coisas que são necessárias, né? É muito distante, então tem que ir crescendo e espalhando. Essa é a ideia do Estatuto e do Plano Diretor. Lélia, tu disse que o nosso plano diretor ele é, de certa forma, atrasado. Já era para ter acontecido, teve a pandemia, atrasou, então, essa revisão do plano diretor, mas existe duas situações. Essa revisão que está acontecendo, que vai acontecer, mas teve algumas alterações ao longo desses 12 anos, né? A cidade, como o Júnior falou, ela cresceu demais, né? Então, o atual plano diretor, que é a Lei Complementar número 5 de 2010, ele foi pensado em 2008. Então, aquilo que está em vigor hoje foi pensado em 2008. Os zoneamentos, o que pode construir, os usos, né? Tudo isso foi pensado lá atrás. Então, se a gente pegar a cidade de Tijucas em 2008, é uma cidade. Se nós pegarmos Tijucas agora, é totalmente diferente. Então, em razão a isso, de 2010 até agora, o plano diretor sofreu 4 grandes alterações. Número de pavimentos, tipos construtivos, zoneamento. Então, ele sofreu algumas condomínios que não havia previsão. Então, alguma coisa foi mudada nesses 10 anos para atender a necessidade da cidade.
Isso também passa pelo conselho da cidade, passa por audiência pública, só que agora nós estamos num processo bem mais complexo, que é a revisão. Pois é, e aí a gente chega nesse processo de revisão pensando os próximos 10 anos. Aí entra a importância da comunidade, da sociedade em si em participar. Esse plano diretor, ele é participativo, né? Já aconteceu algumas audiências em alguns bairros. Isso. O plano diretor é um instrumento participativo, obrigatoriamente participativo. Não existe a possibilidade, sob pena de nulidade, de fazer um plano de gabinete. A cidade é feita para as pessoas, então a gente precisa ouvir essas pessoas. A nossa comunidade, assim, Tijucas, eu quero dizer, Júnior, que sempre foi participativa nas audiências, no Conselho da Cidade, né? O Conselho existe desde 2011, mas, para nossa grata surpresa, as reuniões de bairros, que nós fizemos ano passado para revisão, que ela aconteceu de maio até agosto do ano passado, a comunidade participou com as suas opiniões, com o olhar que eles têm da sua localidade. E foi muito bacana, assim, porque a comunidade não veio pedir nada que fosse pessoal, para sua rua. Ela teve um olhar coletivo mesmo. E agora a gente tem na próxima semana essa audiência, que aí sim reúne mais pessoas. Isso. O que nós vamos ter, então? A revisão começou faz um ano, com a abertura, uma audiência de abertura das regras da revisão, o calendário das reuniões. Agora nós vamos para a segunda audiência pública, que ela finaliza a segunda etapa. Que etapa é essa? A etapa do diagnóstico, da leitura da cidade. Então, nós tivemos as reuniões para entender o que a comunidade está pensando da cidade, dos seus bairros, e também o diagnóstico técnico, do pessoal técnico da prefeitura. É isso que nós vamos apresentar agora na audiência do dia 2 de abril. Bom, dia 2 de abril acontece essa audiência pública. Onde é que vai ser? Vai ser na Câmara de Vereadores, início às 19 horas para credenciamento, 20 horas para a audiência propriamente dita. Então, assim, eu até quero deixar claro que nessa audiência nós vamos apresentar a leitura. Como que a cidade está? O que estava previsto antes, como que está agora, o que foi cumprido e o que já se modificou. Para daí, então, nós começarmos a fazer, de fato, as propostas de alteração. Aí vai para outra audiência. Essa segunda audiência, então, assim, a importância da população participar desta audiência do dia 2, para que depois, quando vier realmente tudo documentado, o que precisa ser mudado, elas terem ciência do que foi apresentado antes e da proposta, né? Quando nós fizemos essa reunião, eu e o Miguel é o vice-presidente também e técnico, né? Eu represento a coordenação, a parte jurídica, o Miguel a parte da engenharia. E a gente explica que essas reuniões foram para escutar o que a comunidade está necessitando, como que ela está vendo o bairro, se quer modificar, por exemplo, a vocação natural do bairro do interior. Lá, Oliveira, bairro, exemplo. A comunidade do Oliveira, ela quer que permaneça rural. Então, a gente precisa escutar, precisa entender isso. Não vai vir de cima uma ordem que vai transformar em urbano, porque a comunidade não quer, né? Então, a gente foi escutar a comunidade junto com o olhar técnico para dizer assim, o que a gente pode alterar e o que a gente não deve alterar. E também, às vezes, tem coisa que a comunidade quer que não pode, né? Por exemplo, outra coisa importante, aproveitar para falar da notícia, as áreas de APPs. Outra coisa aí que é preocupante no município de Tijucas, nós temos o Rio Tijucas, de Oliveira e Santa Luzia. Praticamente são os que delimitam a parte urbana. Não pode mais construir, a não ser que respeite o Código Florestal. Que daí tem aquelas áreas que é de área de preservação permanente. Hoje está sendo feito um estudo, à parte, para também definir isso, se vamos diminuir a largura ou não, conforme o estudo socioambiental. Lélia, para a gente fechar, existe há uma previsão assim de qual será a próxima grande mudança desse plano diretor? Eu imagino, né, diante do que nós estamos estudando, nós vamos ter algumas coisas em relação à drenagem, vamos ter alguma coisa em relação a condomínios rurais e não loteamentos, né? Alguma coisa também que o nosso plano diretor hoje deixa muito a desejar sobre usos e ocupações de indústrias, de empresas,
está muito complicado a viabilidade, o que pode, o que não pode, tráfego de caminhão. Então, essas questões assim que são as mais... são os pontos nervosos, eu digo assim, conciliar isso tudo, né? A outorga onerosa vai começar a ser instituída, já é prevista, mas não era instituída. Então, a gente vai usar a outorga, inclusive, para áreas rurais de condomínio. Quer fazer um condomínio? O que nós vamos ganhar com isso? Porque o município não tem condição. Né? Então, vai ter algumas novidades assim, porque, de certa forma, o nosso plano já é bom. Lélia, a gente está em 2024, mas a gente começa a pensar numa Tijucas 2030, 2035. O que você acha que a gente pode prever dentro de mudanças que se tornarão impactantes para os próximos 10 anos? Um dos pontos assim que precisa ser pensado, isso também nós recebemos orientação da arquiteta urbanista da Grande Florianópolis, nós tivemos capacitação com eles, né? Tijucas é uma cidade que está à margem da BR-101 e precisa ser pensado, isso é uma tarefa bem difícil até, pensado muitos acessos para que não aconteça gargalos como Palhoça, São José, que cresceu sem pensar isso. E é onde dá muito congestionamento, problemas de transporte, tudo, né, do sistema viário. Então, essa é uma coisa que tem que ser bem pensada, porque do jeito que a coisa está andando, Tijucas está sendo procurada há muito tempo e ela explodiu e é uma coisa que não tem mais volta, né? Então, a gente tem que pensar não só da ocupação, mas de qualidade de vida, de se manter nesse futuro aí, que vai ser promissor. Bom, só para reforçar, então, na terça-feira, dia 2 de abril, 19 horas, início do credenciamento das pessoas. Esse credenciamento é para se alguém quiser falar, né? Porque, na verdade, o que nós vamos apresentar é o diagnóstico. 20 horas começa e também esse material, todo fotografado, gravado, das reuniões, dos diagnósticos, vai ficar disponível para consulta pública até a próxima audiência. Perfeito. Lélia, obrigado pela participação e esclarecimentos. Eu que agradeço e eu também quero só dizer, Júnior, que dentro do site da Prefeitura nós temos um link que se chama Revisão do Plano Diretor. Tudo que acontece, qualquer informação, decreto, normativa, as atas das reuniões, está tudo lá para consulta. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Lélia. Muito obrigada.